Gravação iniciada, presidente. Obrigada. Bom dia. Vamos então aqui retornar. Estamos na nossa reunião de setembro de 2020. Estamos já no segundo dia de reunião, né? Estamos no dia 22 de setembro de 2020, no período da manhã. Então, fizemos um intervalo, agora estamos retornando. E no período anterior, nós vimos aqui, julgamos os processos para os quais tinha inscrição de sustentação oral, e agora vamos voltar ao curso normal da nossa pauta, essa pauta de 22 de setembro, às 9 horas. O primeiro processo é o processo de número 61, de relatoria do conselheiro João Vitor. Pode ser, conselheiro João Vitor? Então, pois não. Só confirme lá se o processo está na pasta. Está sim. Tá, né? Então, é o final 46, né? Então, só vou dizer aqui o número. Na verdade, o contribuinte é o mesmo, né, dos processos 61, 62 e 63, né? Todos os de relatoria do conselheiro João Vitor. E o contribuinte é Unibanco, União de Bancos Brasileiros S.A. Eu acredito que os três sejam iguais. São processos bem simples. A gente já até julgou um processo do Unibanco em outra sessão de julgamento, um processo que ficou com vista com a doutora Maria Helena. Aquele processo no qual há um despacho lá da delegacia de origem, em tese, fazendo uma determinada correção, né, conforme a decisão conforme a correção determinada pelo acórdão de recurso voluntário. Nós discutimos lá qual que seria o efeito desse despacho decisório, né? E o que está em discussão aqui, então, é um recurso especial do procurador, arbitramento do CIPT, com base no valor médio das declarações de ITR, com ausência de aptidão agrícola. Num primeiro momento, naquele outro processo, eu estava não conhecendo do recurso, em função daquele despacho decisório da origem, argumentando que o valor do VTN médio declarado ele já teria sido corrigido, mas esse despacho decisório não foi comunicado ao contribuinte, então estou entendendo, mudei esse entendimento para decidir que ele não impede o conhecimento do recurso, e de forma que o recurso do procurador, neste caso, ele está sendo conhecido, e como a Procuradoria defende uma tese que é contrária ao entendimento deste colegiado, inclusive julgado agora no processo relatado pelo Dr. Mário, eu estou negando provimento, porque o sistema de preço, o arbitramento aí com base no CIPT realizado no caso deste primeiro processo, ele baseia-se num sistema sem aptidão agrícola. Então, estou votando por conhecer e negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Conselheiro João Vitor. Pois não. Todos os processos, desculpe essas perguntas, porque essa questão do VTN, nós tivemos muitos casos de processos com determinado paradigma. A questão do paradigma. A questão do paradigma eu acabei, por ocasião, eu entendi que havia possibilidade de conhecimento, mas eu não me recordo aí qual que é o paradigma que a doutora entende inapto aí para a comprovação. 2102.00609. Esse aqui é o 315. Hã? Esse aqui é o paradigma 2102.002.315. O do primeiro. Você está jogando um por um, tá? Isso, acho melhor fazer um por um. É exatamente por isso, porque aquele outro, por exemplo, eram dois paradigmas. O primeiro era esse, que já não tinha sido acolhido. Tá. E depois, mas ele tinha um outro que já foi até reformado por nós, mas tinha sido reformado depois da reposição do recurso. Tá. Então ainda valia, né, daquele que a gente julgou. Agora esse aqui, sim, ok, não é esse aí. Então vamos julgar esse. Conselheiro está conhecendo esse no mérito, negando provimento, não é isso? Porque isso. Não tem aptidão agrícola. Isso. É isso, né? Isso. Tá. Conselheiro Mário. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. O relator, presidente. Conselheiro Maurício.
Acho que ele caiu, presidente. Ah, Maurício, vamos esperar. Nossa senhora, acabou de falar do provedor. Ai, meu Deus do céu. Enquanto isso, vamos olhar enquanto esperamos para tomar o voto dele, vamos dar uma olhadinha o paradigma é esse que eu falei, né? O 2102 00609. Maurício falou que ele está reiniciando. Tá, ok. Será que o Maurício tropeçou de novo lá no roteador, gente? O item seguinte já é esse paradigma final 609. Tá. Ele é o processo que tem final 74, não é isso? Isso, esse eu não estou conhecendo. Tá. Ok. Vamos aguardar, então. E aí é só esse, João Vitor, que tem, o outro não. O outro é outro paradigma, né? Só para a gente já teve tanto processo que... O outro é o final 315, é o mesmo paradigma do primeiro processo aí, do item 61. Tá. Aí tá certo, eu estou conhecendo. Uhum. Conhecendo e negando provimento. Esse do 63, né, é o 2102016664? É esse? Paradigma do 63? É. Peraí. Porque é esse que... Eu acho que não. É 9202005187. Não é esse? O paradigma do 63, só aqui, deixa eu verificar. Final 2008, 2008-63? Peraí. Isso. Estava em outro. É porque eram sempre os mesmos paradigmas normalmente que se usava, e esse 2102016664, ele foi até reformado, no mesmo sentido que a gente julga que esse caso, por exemplo, que ele vai julgar agora. Mas ele foi, só que a publicação foi em 2007. Final do 2008-63, final 2008-63, item 63 da pauta. Deixa eu só confirmar. É o paradigma 66664. 664. Isso, então, 2102016664 era um até, acho que era do Marconi, o relator, que também ele foi até já reformado aqui pela Câmara Superior, mas já foi em 2017, então teve muito recurso antes que esse paradigma ainda servia. Viu? Só para... A gente já examinou muito esse paradigma aqui, mas é porque, na verdade, ali, a rigor, teria um paradigma utilizado pela Fazenda, mas que, a rigor, teria até talvez que ela recorrer desse paradigma, porque, na verdade, era um caso que foi utilizado a aptidão agrícola, tinha vários valores, e se aplicou a aptidão, né? Tinha aptidão. E aí o contribuinte diz assim, já que vão fazer o arbitramento, por que não fazem pelo menor valor? E o menor era o da média das DITR. E ele disse assim, não tem nenhum problema, dentre vários valores, dentro de todos os valores, se utilizar um ou outro que não seja o valor maior. Era isso que Então, a rigor, assim, um recurso seria se dizer assim, não, mas foi pela aptidão, né? Aptidão. Então, a gente não tem que ver o maior ou o menor, né? Eu entendo assim, pelo menos. Você tem que ver o que é o arbitramento. Se tem aptidão, vamos dizer assim, na saúde e na doença. Tem que ser, às vezes a média vai ser maior, às vezes a média vai ser menor. Isso vai depender da situação ali do imóvel, né? Mas a gente não pode ter, assim, um critério para ver uma hora é o maior, outra hora é o menor, dependendo. Se tem aptidão, é da aptidão, porque a lei fala assim. Então, foi nesse sentido que a gente rechaça esse paradigma como sendo um paradigma para ser usado numa situação que você não tem nenhum valor para escolher. Se é o maior ou menor, porque só tem o valor da média, né? É só nesse sentido, viu, João Vitor? A senhora fala do paradigma 664? Não, o 2102000609. O 664 ele já diz mesmo que é a média e se deu o provimento, se considerou o arbitramento pela média, entendeu? Mas ele está dizendo que é a média, só que ele foi já reformado.
Só que foi depois deste... Foi depois, né? Foi depois. Tudo bem. Então, vamos... estamos esperando você retornar, viu, conselheiro Maurício? Nós estamos no julgado do primeiro ainda, do 61, que é aqueles casos que... Você ouviu, né, tudo, o relatório, o voto? Maurício? Maurício? Microfone. Hein? Não, eu cheguei a ler aqui, eu li o arquivo. Tá, ok. Então, está apto a votar? Está apto a votar? Sim, sim. Tá. Então, eu já tomei os votos do conselheiro Maia, da conselheira Ana Cecília, do conselheiro Pedro Paulo. Todos votaram com o relator e está na sua vez de votar. Tá, eu acompanho também, presidente. Conselheiro Marcelo... VTN Sensibit, né? Isso. Sempre estão agrícola. Sempre estão agrícola. Conselheiro Marcelo Milton. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, 61 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. 62 da pauta, seguindo na sequência, 62, por favor, conselheiro João Vitor. Nós estávamos só conversando sobre os paradigmas, né? É o final 2008-74, né? Sim. Tá. Esse aqui é a mesma matéria, o mesmo contribuinte, mas o paradigma é o paradigma final 609, e eu estou entendendo, até com base no exame de admissibilidade realizado num outro processo, do mesmo contribuinte, também com base nesse paradigma, que em nenhum momento esse paradigma defende que o arbitramento pode ser efetuado com base apenas no valor médio das DITRs, estando claro que, naquele caso específico, no qual estão presentes os dois critérios de arbitramento, pela média e pela aptidão, foi acatado o pedido do contribuinte para se utilizar o menor dos dois valores, que era o VTN apurado pela média das DITRs. Então, estou entendendo que esse paradigma aqui não comprova a divergência, não estou conhecendo o recurso especial, né, em relação a esse item que a gente está julgando agora. Exatamente aquele que a gente estava comentando, já foi muito examinado esse paradigma aqui. Conselheiro Mário. Acompanho o relator. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho o relator. Conselheiro... Vamos, Cecília. Desculpe, eu estou pegando aqui, eu me confundi e peguei a lista do nosso colegiado originário. Desculpe. Obrigado pela lembrança, Pedro Paulo. Conselheiro Mário votou, conselheira Ana Cecília, certo? Acompanho, presidente. Conselheiro Pedro Paulo, agora sim. Acompanho, presidente. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo Milton. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, em relação ao 62 da pauta, por unanimidade de votos, não conhecendo o recurso. Tá, e agora então vamos para o 63. O 63 é o final 2008-63, né? Sim. É a mesma matéria, exatamente a mesma matéria, arbitramento com base no sistema de preço de terras, com ausência de aptidão agrícola, também não existe aptidão agrícola. O paradigma utilizado aqui foi outro paradigma, foi o final 664. Eu entendo que esse paradigma ele demonstra a existência de divergência na interpretação da legislação tributária, então, conhecendo o recurso, também porque presentes os demais pressupostos de admissibilidade, e no mérito, estou negando provimento ao recurso da Fazenda Nacional. Estou votando por conhecer e negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Ok. Conselheiro Mário. Acompanho o relator. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Maurício. Acompanho o relator. Conselheiro Marcelo Milton. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, no 63, conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Continuamos, então, com o conselheiro João Vitor, relatando 64 da pauta, o contribuinte Benedito Batista dos Santos. Só confirmem, por gentileza, se está na pasta, mas pelo que eu me recordo, eu colei já. Tá. Tá na pasta?
Assim. Ok. Esse é um recurso especial do procurador. Eu passo a leitura do relatório. O recurso especial interposto pela Fazenda Nacional foi parcialmente admitido pela presidência da Terceira Câmara e também pela própria presidência do CARF, para que sejam discutidas as seguintes matérias: preclusão sobre o arbitramento do valor da terra nua e inexistência de laudo técnico que justificasse o VTN declarado. Decisão do colegiado foi por unanimidade de votos rejeitar as preliminares e no mérito, pelo voto de qualidade, negar provimento a recurso voluntário em relação à área de preservação permanente, por falta de prova de apresentação do ato declaratório ambiental, e por unanimidade de votos dar parcial provimento ao recurso para restabelecer o valor da terra nua declarado. Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que o contribuinte não refutou expressamente o VTN arbitrado pela fiscalização e o acordo recorrido aceitou o VTN declarado, apesar da inexistência de laudo técnico elaborado segundo as normas vigentes da BNT. A primeira matéria, preclusão sobre o arbitramento do VTN, foi admitida para julgamento através de agravo interposto pela Fazenda Nacional, e a segunda matéria foi admitida no exame de admissibilidade originário. O sujeito passivo foi intimado por edital, mas não apresentou contra-razões nem recurso especial. O recurso da Fazenda Nacional é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de 15 dias, mas entendo que foi demonstrada a existência de divergência na interpretação da legislação tributária apenas em relação à segunda matéria, que é a inexistência de laudo técnico que justificasse o VTN declarado. Com relação à preclusão, o presidente da turma rejeitara os embargos de declaração propostos pela Fazenda Nacional em face do acordo oral recorrido, ao argumento de que a matéria arbitramento do VTN for, assim, objeto de impugnação e recurso, veja-se. Com relação à omissão apontada, não assiste a razão embargante, uma vez que, diferentemente do que entende, a matéria arbitramento do VTN foi objeto da impugnação e do recurso voluntário. Transcrevo deste último. Aí ele transcreve lá um trecho. Assim, a matéria arbitramento do VTN restou devolvida a esta primeira turma pelo recurso voluntário. Não há falar, portanto, em julgamento extra-petita. Eventual equívoco de tal decisão não seria de interpretação em relação ao decreto 70.235 de 72, mas sim de apreciação do conteúdo da impugnação e do recurso voluntário. Tratar-se-ia de erro na apreciação de circunstância fática relativa ao conteúdo da impugnação e não de erro na interpretação da legislação tributária. Seria diferente se, a despeito de reconhecer a inexistência de impugnação, a turma tivesse analisado a matéria, o que, como visto na decisão que rejeitou liminarmente os embargos, não ocorreu. Para ser ainda mais claro em relação a esse ponto, para o exame do recurso especial, nos termos em que está posto, esta turma julgadora teria que afirmar que não houve impugnação em recurso, para, aí sim, decidir sobre a preclusão à luz do decreto 70.235 de 72, o que é inviável em sede de recurso especial. Verificar se houve ou não a existência de matéria impugnada passa longe de dirimir controvérsia jurisprudencial, pois diz respeito à circunstância eminentemente de fato, sem grande relevância em termos de interpretação. Ao acolher o agravo interposto pela Fazenda Nacional contra negativo de seguimento neste ponto, a presidência do CARF decidira basicamente o seguinte: o entendimento exarado pelo exame de admissibilidade do recurso especial tem seu fundamento na concepção de que, por terem os acórdãos confrontados tratado de diferentes assuntos, não se prestariam a demonstrar a divergência quanto à preclusão. Todavia, esse não é o melhor entendimento sobre o tema, como se verá adiante. No entanto, esse não foi o fundamento que a presidência da Câmara utilizou para alegar seguimento ao recurso nessa matéria. Em verdade, o fundamento foi o seguinte: em que pese o alegado pela Fazenda Nacional, o presidente da primeira turma ordinária da terceira Câmara da segunda sessão registrou, no despacho que rejeitou os embargos, e folhas 181 a 183, que a matéria arbitramento do VTN foi objeto de impugnação e do recurso voluntário. Desse modo, não resta configurada a primeira divergência indicada referente à matéria preclusão. Por tais razões, entendo que o recurso não deve ser conhecido em relação à preclusão, porque ficar expressamente decidido que houve impugnação no tocante ao VTN arbitrado. Então, com relação ao conhecimento, eu não estou conhecendo da matéria referente à preclusão. Então, você está conhecendo parcialmente apenas com relação à questão do laudo, não é isso? Isso.
Já adiantando aí que é isso, que você não tocou ainda no outro, mas a questão da sua restrição ao conhecimento é só dessa primeira matéria. Isso. Tá, então vamos julgar esse conhecimento. Conselheiro Mário. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. E conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, vou colocar por enquanto aqui, né, o conhecimento. Conhecer parcialmente o recurso apenas quanto à segunda matéria. A segunda matéria, depois eu especifico, só do jeito que está aqui. É arbitramento do VTN com base no CIPT sem aptidão agrícola. Quanto a... Vou colocar aqui. A questão do arbitramento do CIPT. Vou botar só assim porque já identificou que não foi conhecido, foi a reclusão, né? Aí sim, e no mérito, na parte conhecida, aí vamos ver o voto, né? Sim. Isso. Aí no mérito, tem função do que nós decidimos nos itens anteriores, nos itens precedentes. Discute-se nos autos se é válido o arbitramento do VTN, com base nas médias da ITR dos municípios, sem levar em consideração a aptidão agrícola do imóvel, que é o sistema de preço de terra sem aptidão. Então, até diante do que nós decidimos nos itens anteriores, eu estou negando o provimento ao recurso da Fazenda Nacional, neste particular. Conselheiro João Vitor, eu estou na dúvida seguinte, pelo primeiro despacho de admissibilidade, teria 3 matérias: preclusão, essa matéria, arbitramento do VTN, e a última que era ausência de laudo. Aí só deram segmento, nesse primeiro, né, foi dado segmento só para a ausência de laudo. E aí, no agravo, deram segmento para mais uma, que era a preclusão. Então, esse arbitramento não teria, é isso mesmo? Não teria tido, que foi a ausência de laudo, que passou, não a segunda, que é arbitramento do VTN, pelo que está aqui no... Isso, passou a inexistência de laudo técnico que justificasse o VTN declarado. É isso mesmo. Eu não lembro qual foi a outra matéria que não foi aceita, doutora Maria Helena. É a do meio, a arbitramento do VTN, pelo menos é o que está no despacho de admissibilidade. É isso mesmo. E aí, nessa matéria, seria só a questão do laudo, né? Acho eu. Isso, mas aí o que acontece? O arbitramento aqui foi feito com base no sistema de preço de terras. Eu não tenho que julgar essa matéria. Aí não tem que julgar a matéria? Eu acho que seria que ver se o laudo... Alguma coisa em relação ao laudo, né? Assim, não sei se é isso ou não, mas... eu creio que essa segunda, que era arbitramento do VTN, não passou. É isso que eu tô, por isso que é a minha pergunta. Teria que ver o que se entendeu aqui que era para ser discutido, né? Porque se não passou o arbitramento do VTN, e a gente está julgando exatamente o arbitramento do VTN, né? Pelo CIP. Mas aí o recorrido, ele manteve o declarado. Ele não deu o laudo. Sim. E aí a Fazenda quer o VTN, não é isso? Eu acho que ela tem que ver o que ela está pedindo. Que eu vou reabrir. É dela o recurso? É da Fazenda o recurso. Da Fazenda, então. Entendeu, Rita? Eu estou dizendo que essa matéria de VTN está dizendo aqui no coisa que não foi, que não teve segmento. É isso que está aqui. Ó. E aí foi para o agravo e só admitiram no agravo a preclusão, que agora o conselheiro, o voto conselheiro foi no sentido de retornar o não conhecimento da preclusão. Mas eu tenho que ver essa matéria aqui, qual é a diferença que tem entre ausência de laudo e
Por enquanto, então, a gente só viu a parte do conhecimento, né? O que a Fazenda Pública pede em relação a esse item ela diz o seguinte: o acórdão recorrido aceitou o VTN declarado, apesar da inexistência nos autos de laudo técnico. É isso, realmente não tem laudo. Aí ela pede para que seja mantido o lançamento. Tá, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no recurso mesmo, 222 CIPT. Aí, vamos ver o que tem aqui no 223. 223, às vezes lá, de acordo com o artigo 67. As matérias estão interligadas, né? Sim. Diferente de ter feito separado que ela dos tópicos. Usa o mesmo argumento, na verdade. É a mesma coisa. A Fazenda está pedindo que exige a apresentação do laudo elaborado segundo as normas da BNT para afastar o VTN arbitrado. Então, é a mesma coisa. No outro, ele está falando que deve ser considerado o arbitramento do VTN. A outra matéria anterior. A mesma, uma está entrelaçada na outra. São corolários, né? Só que o recorrido, ele derrubou o arbitrado porque o CIPT era ruim, não é isso? Vejam que um dos acordos dessa matéria, do laudo, é exatamente o 21.02.00.609. Vejam, para dizer que precisa de laudo e tem aqui, inclusive, somente laudo técnico que segue a norma. Caso o contribuinte não apresente laudo técnico, valor terra nua, pode a autoridade fiscal. Quer dizer, aqui é um VTN que tinha aptidão agrícola e está se dizendo aqui, né, que, na verdade, para desfazer esse arbitramento, teria que ter laudo, mas que não precisa arbitrar pelo valor maior, e o contribuinte estava pedindo a média do 21.609, né, que é aquele que a gente já examinou. Um desses é esse. Então, nesse aí, se o acórdão recorrido não tem aptidão, esse aí já não serviria, porque esse aí tem. A gente sabe que 21.609, esse aí com certeza tem. Porque ele diz até, dentre todos os valores, ele não precisa escolher o menor, o maior, certo? Então, no mínimo, esse aí já tem. Aí eu estou na dúvida se o outro também não tem. Esse 1.400... desculpem, o acórdão 405, né? Que é o segundo, é o primeiro. Isso. É só a dúvida, assim, porque é uma coisa... se os acórdãos... Eu não sei o que foi dito no acórdão recorrido, exatamente se manteve o arbitramento, veja, conselheiro João Vitor, é isso, o acórdão recorrido, manteve o valor declarado, porque o arbitramento era sem aptidão agrícola. Foi isso. Recorrido. Então, para dizer que só poderia mudar alguma coisa com laudo, teria que ser um caso que tivesse dito isso também sendo pela média, certo? E não utilizar a aptidão agrícola. O 21.02.00.609 já se viu que não serviria porque ele tem aptidão. Então, dizer isso perante... A gente pega, quando a gente faz o teste de aderência, né, que a gente diz assim, vamos pegar esse quem decidiu aqui do 21.609 e joga nesse aqui. Aí fazer assim, mas aqui não tinha aptidão agrícola, no outro tinha. Aí eu pude fazer isso, certo? É nesse sentido que eu estou tentando ver se o 21.02.405 teria. Porque creio eu que teria que ter alguma coisa para... o litígio do acordo recorrido é falta de aptidão agrícola. Não é a questão de laudo ou não laudo. É desqualificar o próprio arbitramento, não porque o contribuinte não trouxe uma prova, porque o fisco não trouxe a prova que teria que ter da coisa. Não sei se eu estou me fazendo entender, né? Então, eu tenho que ter casos em que eu possa ter uma comparação nisso aí. Alguém tá... Deixa eu olhar aqui. A minha internet está um pouquinho... Já apareceu aqui um negócio que me deu um medo de não estar aparecendo aqui o... É que o acórdão, ele cita
o VTN as folhas, mas ele não especifica se tem aptidão ou não. É um acórdão da Núbia, ela foi a relatora. É de 2011. Ah, peraí. Ele é de 2011, né? Deixa eu só ver, rapidinho. Só um minuto. Mas, gente, aqui está dando uma mensagem que eu tenho que... Para entrar no site aqui, eu não sei se estava com alguma proteção, dizendo que se eu abriria uma exceção aqui, gente. Deixa eu só ver rapidinho para... Nessa época, teve uma época que realmente nem se cogitava essa questão aí, né? Só pelo CIPT já esse recurso já foi até reformado, mas em 2017. Mas não era para essa matéria, não foi para essa matéria. Vocês estão olhando o paradigma final 664, é? Não, 210010405. Aí a questão é bem o que a Rita falou. É bem o que a Rita trouxe aqui para discussão, que a relatora ela não fala mesmo em aptidão, ela fala só em CIPT. Eu até acho que em alguns votos dela eu já vi essa questão da aptidão, mas nesse aí. Eu fui relatora no superior, deixa eu ver se eu tenho esse processo aqui. Esse é o número final, processo 2008-16, é? Que a gente isso mesmo. E que a gente está olhando a questão do paradigma relatório. É 210201-405. Isso. Por isso que eu não estou entendendo, porque no meu aqui aparece esse paradigma de final 664 e o outro paradigma não é esse número que vocês estão falando, não. Todos eles... A gente está olhando a terceira divergência, a última. Sim, ele é o 609, não é? O final 609. Um deles. O 609 é um e o 405 é outro. Tem dois paradigmas. É o item 2.3 do recurso especial. Do recurso especial. Folhas 194. Ah, sim, agora que eu vi. Não.
Bem, aqui, o que está se falando aqui é que os laudos aqui, nem foi aceito esse laudo. Ele tá dizendo, tem algum problema de laudo no nosso processo? Quer dizer, na verdade... Não existe laudo. Mas viram aqui o segundo paradigma? O primeiro paradigma a gente já sabe que tem aptidão agrícola. O segundo, e aí já não é igual ao caso nosso. Esse aqui, ele está dizendo que o contribuinte apresentou um primeiro laudo, depois apresentou o segundo laudo, e o fato de apresentar 2 laudos já fragiliza. Então, ela não considerou laudo. Mas, em nenhum momento aqui está se falando que não teria aptidão agrícola, né? Não sei. Me parece, assim, difícil de ver aí uma divergência. Bom, eu acho que... Não fica claro, né? Porque, na verdade, assim, aparentemente, ela quis mostrar que haveria divergência no sentido de que, em um laudo não atendendo às normas da ABNT, bastaria, já seria suficiente para buscar o dado do CIPT, independentemente de haver ou não aptidão agrícola, né? Uhum. Mas não está claro no acordo nesse sentido, né? De que esse paradigma de que qualquer CIPT bastaria para contrapor um laudo que não atenderia às normas da ABNT, né? Bem, a discussão no acordo recorrido é a questão de se serve ou não serve, está bem claro aqui, ó, o VTN médio declarado obtido com base nos valores informados na DTE constitui um parâmetro inicial, mas não pode ser utilizado para os fins do arbitamento, pois notoriamente não atende ao critério da capacidade potencial. Aí tinha que ser um que dissesse assim, eu entendo que tinha que ser um que dissesse, não dissesse assim, trouxe 2 laudos, sim, trouxe 2 laudos, mas era essa a problemática? Creio eu que tinha que ser um caso em que o acórdão paradigma dissesse assim, olha, não tem aptidão agrícola, mas para mim também só se tivesse um laudo. Eu não sei se alguém consegue ver uma divergência nisso. Bom, é isso que eu acho. Entendeu, João Vitor? Não sei se você... se eu estou me fazendo entender, a minha lógica é essa. Desculpe, a minha lógica é que não tem essa matéria de VTN não passou, né? Que é a segunda matéria, que seria esse caso da gente analisar puramente se cabe ou não no arbitramento. Aí vem uma matéria que é laudo, que não entendi exatamente o que quer dizer com laudo. E aí a matéria que a gente tem do laudo é que a gente sabe que tem aptidão agrícola, que é a 21.02.00609, e tem esse outro que está dizendo só que, como o contribuinte apresentou um laudo que não tinha isso, apresentou outro laudo que não tinha aquilo, e o fato de apresentar 2 laudos enfraquece o laudo. E aí manteve mas assim, foi discutido, tem essa discussão, quer dizer, eu posso colocar como divergência o fato dele não falar nada, aceitar o CIP sem nenhuma ressalva, se eu não tenho nenhum momento dizendo que ele é pela média. Se tivesse, sim, né? Se tivesse um acordo recorrido no paradigma dizendo que foi a média, aí eu poderia dizer, olha, ele aceitou sem ressalva, né? A média. Aí não teria problema para mim. Mas ele também não fala. Entendeu a minha dificuldade? Bom, eu posso me pedir vista desse processo, desculpem, mas eu preciso entender o que... Só falta eu votar? Não, acho que ninguém votou. Não, a gente não votou ainda, não. Desculpe, tá. Desculpe. Então, eu vou ouvir, porque aí a gente vê, de repente, se aqui a matéria exatamente que foi colocada no recurso da Fazenda, que às vezes a gente vê, precisa olhar também o próprio recurso, né? O próprio recurso, porque tem hora que o despacho, às vezes, imagina, às vezes já aconteceu, né? A gente já vê aqui, às vezes, que na hora de traduzir, assim, a matéria, traduz uma matéria diferente do que realmente se quis. Então, da ausência do laudo, às vezes assim, por fim, a Fazenda Nacional requer a aplicação ao caso das coisas que exige
apresentação de laudo técnico elaborado segundo as normas, como única forma de afastar o VTN arbitrado pela fiscalização. É o mesmo argumento do CIPT. Bom, vou ouvir aí no final é o mesmo argumento agora. Só que não sei se os paradigmas estariam aptos para isso, porque não sei, Rita, entendeu? Não, eu também acho que não dá, porque assim, o segundo, como ele já tem, a gente sabe que ele não tem aptidão agrícola, o primeiro, ele teria que ser suficientemente claro no sentido de que admitiu-se o arbitramento em um CIPT sem aptidão, porque o argumento do recorrido é no sentido de que sem aptidão esse arbitramento não se mantém. Então, havendo ou não havendo o laudo, para ele seria irrelevante. Então, eu concordo com as ponderações que a senhora fez. Bom, eu me envolvi tanto que eu achei que só faltava eu votar. Desculpa que eu fiquei vendo aqui, porque me pareceu assim, uma coisa estranha ter duas coisas para a gente falar da mesma coisa. Se a rigor, se a segunda matéria não passou, a gente não podia discutir o arbitramento. Mas está sendo discutido o arbitramento do ponto de vista de um laudo. Mas o acórdão recorrido sequer triscou em laudo, porque já desqualificou a própria arbitramento. Não sei se é isso que... para mim está muito claro. Bom, para mim também. Então, o conselheiro João Vitor, de qualquer forma, está conhecendo... Só para eu entender onde que estaria uma aparente divergência, no sentido de que, com relação à inexistência de laudo, em nenhum desses dois paradigmas haveria informação de que o sistema de preço de terras seria, por exemplo, porque o item 609, no sistema de preço de terras, haveria inclusive a própria aptidão agrícola, né? Sim. Porque assim, o exame que a gente pode fazer aqui, eu no caso aqui, principalmente considero a gente não tem nem como examinar esse processo, né? Para verificar essa questão da existência ou não de aptidão agrícola. Do 609? A gente não tem como verificar. Do 609 não precisa ir no processo. Ele diz, tanto assim que o contribuinte diz assim, puxa, com tantos valores, que são os valores que quando é a média, são a média. Por que logo pegaram a média que era o maior? Aí, entendi. Por isso é que a gente sabe. A gente examinou, tá certo. Eu também olhei o processo. Tá. Entendeu? Então, a princípio poderia ser o caso de não conhecer. Eu acho que aí fica difícil, até porque a gente aceitar assim, o recurso que está tratando a mesma matéria, mas sob um outro ângulo, e aí quase que a contrário senso, sei lá, seria isso, né? Não sei. Bom, o conselheiro está reformulando. Se você procurar lá nesse processo, nesse acórdão do 21, você vai olhar lá que ele diz textualmente vários valores. Tá. Conselheiro Mário. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, a gente está no... Qual é esse mesmo? 64. 64. Eu estou perdida nas minhas folhinhas aqui. 64, exatamente. Então, por unanimidade de votos, não conhecendo o recurso, não é isso? Porque a gente tinha conhecido parcialmente para essa matéria. Mas essa matéria, que se a gente fosse levar em conta arbitramento VTN, não tinha sido dado seguimento nem no primeiro exame, né? No primeiro exame. Certo? E nem no agravo também, parece que não, só passou a preclusão, não foi isso? E aí a preclusão você também não está conhecendo, isso. Então é não conhecer, não é isso? Isso, exatamente. Vamos reformular então, ele está reformulando, então agora para não conhecer do recurso total, tá certo? Isso. Só para ficar claro. Isso. Aí, conselheiro Mário. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita.
Acompanho. Eu também acompanho só porque, para ficar claro assim para as partes, a gente entendeu como é que ele tinha dito conhecer parcialmente, como foi essa confusão de matérias. Então, a primeira preclusão era que a gente não tinha conhecido aqui, né? E essa segunda agora, nessa nossa discussão aqui. Certo? Então, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso o 64 da pauta. Certo? Por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Certo. Aí agora, me ajudem aí, 64, aí o 65 nós já julgamos, não é isso? 66, 67, 68, aí o 69 também, e aí o 70 é da conselheira Ana Paula, então já vou restar aqui, retirado de pauta, 70 da pauta, por ausência da relatora. O 71, conselheiro Mário. Agropecuária Grendene Limitada. E, presidente, aqui também é discussão a respeito da questão do VTN, é um recurso do contribuinte, Agropecuária Grendene. Da matéria é justamente essa, valor da terra nua, laudo técnico elaborado em desacordo com a NBR 14653. E eu vou ao voto, se tiver alguma dúvida, eu peço que me perguntem que a gente vai esclarecendo. O recurso interposto pelo contribuinte é tempestivo, restando perquirice e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Em seu apelo, o contribuinte visa rediscutir a revisão do valor da terra nua, VTN, com base em laudo técnico de avaliação elaborado em desacordo com o NBR 14653 da ABNT, nos termos do despacho de folhas 340 a 349, admitiu-se como paradigma apenas o acórdão 2202000729. Antes de proceder à análise do paradigma, importa salientar que se trata de recurso especial de divergência e que esta somente se caracteriza quando existe identidade fática entre as situações apreciadas nos acordos cotejados. Assim, torna-se imprescindível a análise das situações fáticas contidas nos acordos recorrido e paradigma, a ver se haveria identidade fática entre elas. Da leitura do inteiro teor dos julgados, constata-se que a situação fática do paradigma não guarda similaridade com o acórdão recorrido. No caso do acórdão recorrido, decidiu-se que a apresentação pelo contribuinte de laudo de avaliação que inobservou a NBR 14653 da ABNT não tem o condão de afastar o VTN arbitrado pela autoridade fiscal com base no CIPT, que tenha tomado por base o valor de mercado, o valor de mercado médio de terra do município classificado em função da aptidão agrícola conforme previsto no artigo 14, parágrafo 1º da Lei 9396 de 96. E aí eu reproduzo trecho da emenda que diz: é ineficaz para provar o valor da terra nua do imóvel o laudo técnico de avaliação elaborado em desacordo com a NBR 14653-3. E no voto, vou ler só esse primeiro trecho. Conforme se verifica, muito embora a recorrente tenha contestado o VTN arbitrado pela autoridade fiscal e mantido pela decisão ACOR, não apresentou laudo técnico conforme a NBR 14653 que possibilite a autoridade administrativa rever o valor lançado. Aí mais embaixo eu destaco: vale salientar que o VTN, do voto ainda, né, que o VTN por hectare utilizado para o cálculo do imposto foi extraído do CIPT e teve por base o valor médio de mercado das terras do município, classificado em função da aptidão agrícola, conforme previsto no parágrafo 14, aliás, no artigo 14, parágrafo 1º da Lei 9393 de 96. O laudo apresentado pelo contribuinte, contudo, não apresentou os requisitos da norma técnica, o que o torna um instrumento com confiabilidade suficiente para afastar o valor da terra nua constante nos sistemas acessados pela Receita Federal, pois não expõe elemento novo de convicção que possa alterar o lançamento fiscal. Portanto, a divergência
seria representada por um paradigma que, mesmo tendo o sujeito passivo apresentado um laudo de avaliação elaborado em desconformidade com o NBR, ainda assim o colegiado entendesse que seria um documento hábil a afastar o VTN arbitrado pela fiscalização com base no CIPT, considerando-se a aptidão agrícola. Não obstante, o paradigma admitido no exame de admissibilidade, Acórdão 22.0200.729, infere que a motivação do restabelecimento do VTN declarado foi o fato de a autoridade lançadora ter efetuado o respectivo arbitramento com base apenas no VTN médio das GTRs entregues no município, sem considerar a aptidão agrícola. Confira esse trecho do voto condutor do Ares na parte em que trata dessa matéria. E eu vou ler as partes destacadas também. Que diz o seguinte: este é o caso em questão, onde o VTN extraído do CIPT refere-se à média dos VTNs das GTRs apresentadas para o mesmo município no ano de 2003 e não o VTN médio por aptidão agrícola. Mais embaixo, a consideração do relator, penso ser irrelevante do relator, no caso do paradigma, continuar a discussão da questão do laudo de avaliação do VTN, já que compartilho com o entendimento que, nesses casos, deve ser restabelecido o VTN declarado pelo recorrente em sua DTR, glosado pela autoridade fiscal. Assim, resta claro que a desconsideração do arbitramento justificou-se pelo fato de ter sido utilizado apenas o VTN médio da DTR, sem levar em conta a aptidão agrícola desta arte. O relator do acórdão recorrido deixou claro que, nesses casos, deve ser restabelecido o VTN, independentemente da apresentação de laudo técnico de avaliação. Aqui não é recorrido, é paradigma, tá? Independente do exposto, que a rejeição do CIPT ocorreu por não terem sido cumpridas as exigências determinadas pela legislação de regência, sendo que sequer foi apreciada a questão da necessidade de apresentação de laudo técnico para fins de restabelecimento do VTN informado na DTR. Portanto, as diferenças de conclusões entre os julgados decorrem claramente das circunstâncias específicas enfrentadas em cada processo e não de divergência de interpretação de normas tributárias. Ausente a similitude fática, não há base de comparação entre os acordos em confronto, de forma que o paradigma não é hábil à demonstração da divergência pretendida pelo contribuinte. Então, presidente, diante do exposto, eu não estou conhecendo o recurso especial do contribuinte. Essa admissibilidade foi assinada, inclusive, por mim, né? Não percebi isso, o cotejo feito lá pela pessoa responsável pela admissibilidade acabou me levando a concluir de forma diversa quando estava fazendo essa análise, mas quando peguei o processo para fazer o voto, verifiquei que as situações se tratavam assim eram assim bastante diferentes e que evidentemente não havia como dar seguimento ou não, no nosso caso aqui, conhecer do recurso especial. É isso. Mais ou menos a mesma questão no outro, que é o inverso. Sim. Esses paradigmas seriam um caso mesmo para aquela situação, para a situação do contribuinte lá nosso, se ele tivesse sido mantido, certo? Exatamente. É isso mesmo, é exatamente essa conclusão que eu tirei mesmo. O conselheiro, então, está não conhecendo do recurso. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho o relator. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo Milton. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho 71 da pauta por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Agropecuária Grendene. Agora vamos para o 72 e 73, é de contribuinte diferente. 72 da pauta, relatoria do conselheiro João Vitor, a contribuinte Ana Paula da Silva Carolo.
Só um minutinho que eu vou colar lá. Tá lá na pasta. Posso iniciar a leitura do relatório? Sim. Presidente, eu acho que o Isaías quer conversar. Ele Tá. levantou a mão. Ok, isso que eu ia perguntar. Nós poderíamos seguir um pouquinho adiante? Mário, poderíamos fazer isso, fazer essa gravação? Pelo menos mais uma meia horinha, se tem problema, que a gente termina essa pauta. Pode ser? Ok? Aí a gente já estamos com o conselheiro Marcelo, né? Marcelo aqui, aí, como assim, eu espero que à tarde esteja aqui a conselheira Ana Paula, mas eu não sei, eu não tive ainda notícia, não sei se alguém teve notícia. Vamos ver uma coisa aí no grupo. Parece que eles estão arrumando. Vão ter que arrumar o armário. Tá. Bom, até agora, então, pelo jeito, não conseguiu. Aí, então, se tem problema, podemos ficar, então, até às 11h30, que aí a gente liberaria agora antes de começar o seu relatório, a gente liberaria o nosso apoio, e aí, porque a gente tem que sempre interromper essa gravação para começar uma outra só com o conselheiro Mário, que faz a gravação aqui para a gente. Pode ser? Ok? Então, é imediato, tá? A gente sai e já entra na outra gravação. Ok? Então, por favor, apoio, poderia interromper a gravação?